foi-me criado só um porto seguro, não é? E se eu perdesse esse porto seguro, eu ficava sem nada, sem família. Aquilo que marca não é tanto a separação dos pais, não é? Aquilo que foi marcando e que foi deixando... É como se nós fôssemos bolas. É mesmo esta a expressão, nós somos bolas de ping-pong que vão sendo jogadas de um lado para o outro e cada vez que um lança a bola para o outro fica mais uma marca. Ana tinha 13 anos quando os pais se separaram. Foi viver com a mãe e logo nos primeiros tempos sentiu que perdeu a casa e a família. A necessidade de magoar o outro ou de vingar qualquer coisa era tão grande que fui sendo cada vez mais invisível, cada vez mais sem significado. É um jogo, mas é um jogo que nós somos obrigados a jogar porque temos que o jogar, não existe outra opção, mas que não escolhemos jogar. É um jogo que nos é imposto. E é um jogo que parece não ter fim. Neste jogo sentiu-se obrigada a tomar partidos e foi construindo uma imagem cada vez mais negativa do pai. A imagem que eu às tantas tenho do meu pai é de um monstro. Era uma pessoa de quem eu tinha muito medo, com quem eu não queria estar e entrava mesmo em pânico quando tinha que estar. Se me perguntar, mas o que é que ele levava a pensar isso, não sei. Se houve algum mal que o meu pai me fez, foi de a determinada altura ter baixado um bocadinho os braços nesta história. Ter desistido. Exatamente. Nunca passou uma noite em casa do pai e, na grande maioria das vezes, a estadia limitava-se a uma refeição. Recordo-me da sensação de não aguentar muito tempo na presença do meu pai. Porque estava um fantasminha sempre por trás, que era o pânico de magoar a minha mãe, por estar com ele. E havia um medo de até poder gostar de estar com ele. A descrição é clara para a psicóloga e especialista em educação parental. O que os dados da investigação demonstram é que o acontecimento mais traumático na vida de uma criança é a morte do pai ou da mãe. E o segundo acontecimento mais traumático é a separação ou o divórcio dos pais. Não é? E este sofrimento ainda é maior quando os filhos são envolvidos em situações de conflito permanente entre os pais. Por exemplo, situações em que os pais utilizam o filho como arma, um contra o outro, ou situações em que envolvem os filhos em jogos de poder e manipulação e que as principais vítimas são os filhos. Pronto. Este é muito preocupante. E o que é preocupante aqui é que estes conflitos ocupam tanto espaço e tanto tempo na vida dos pais que impedem os pais de se preocuparem com os verdadeiros e reais problemas dos seus filhos. É chamado síndrome de alienação parental, onde um dos progenitores tenta, através dos filhos, romper os laços afetivos com o outro. Apesar da imagem que eu tinha construída ser muito negativa, eu tinha saudades do meu pai. Era o meu pai. 13 anos passaram. Ana tem 26 anos. Não se recupera o tempo perdido, nem com um nem com o outro. E quando olha para a infância e adolescência, só se lembra de uma palavra. Vazio. Eu não tenho recordações da minha infância. Acho que a minha infância foi-me roubada da mesma forma que foi a adolescência. Porque a percepção que eu tenho é que durante o processo de alienação teve que ser desconstruída a infância para ser reconstruída a imagem do meu pai. Hoje retomou contactos, é psicóloga e mediadora familiar, vive a mais de 150 quilómetros dos pais, diz que é distância de segurança. Há sempre medo, mesmo agora há sempre medo de tocar nessa questão. E o medo que está por trás disso é mesmo de perder o afeto, de perder o amor.
Eu acho que não há pessoas que me possam magoar mais do que aquilo que os meus pais já me magoaram.